Boa noite a todos. Já deu o nosso horário, são exatamente 8 horas. Nós vamos dar início ao nosso estudo. Vamos fazer algumas considerações rápidas antes de fazermos a prece de abertura. É importante, com certeza já deve ter sido falado nas outras aulas, é importante que a gente mantenha o microfone fechado. Aqueles que desejarem manter a webcam aberta para ter uma melhor interação, fique à vontade. Se perceber que de repente a conexão está um pouco truncada, o áudio não está chegando bem, aí aconselha-se desligar a webcam para que não haja um consumo excessivo da internet. Isso vai melhorar a qualidade, né, do áudio que está chegando para você. A hora que quiser interagir, fique à vontade, pode abrir os microfones, tá? Pode falar. Temos que lembrar que existe o chat também ali no próprio Meeting, tá? Vocês podem estar enviando mensagens, perguntas, questões, toda a interação também pode ser feita via chat, tá? Através de mensagens, que eu vou estar aqui na medida do possível abrindo o chat para dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta, alguma interação, para que a gente possa estar tirando as dúvidas, né, interagindo de acordo com a necessidade. Bom, gostaria de convidar a todos agora, então, para que nós façamos uma oração, a fim de que iniciemos com bastante paz e tranquilidade o nosso estudo dessa noite. Então vamos fechar os nossos olhos, dedicarmos esses minutos iniciais para nos ligarmos à espiritualidade maior através da oração. E neste momento, fazermos os nossos agradecimentos e as nossas rogativas. Querido amigo Jesus, mestre, irmão, queremos, no início desta oração, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade que estamos recebendo de estarmos, mesmo que online, reunidos para momentos de reflexão, para momentos de uma melhor compreensão sobre a vida, sobre o que somos, de onde viemos, quais são os nossos objetivos aqui na Terra, para onde vamos. Agradecer, Senhor, por tudo que recebemos, por tudo que possuímos, seja no campo das questões morais, intelectuais e também materiais, pois que nos sustentam a vida enquanto aqui na Terra. Rogamos as vossas bênçãos, a permissão para que os espíritos benfeitores possam estar em nossos lares, nos abençoando, nos inspirando as melhores ideias, para que saiamos hoje, no término de nosso estudo, imbuídos de novo conteúdo para colocarmos em prática no nosso dia a dia, nas nossas ações, buscando assim o nosso tão sonhado progresso e também a nossa felicidade. Sê conosco, Senhor, sê com todos, abençoa-nos e que assim seja. Muito obrigado. Bom, como divulgado, nessa noite nós vamos iniciar uma nova temática que é a respeito de Deus, Espírito e Matéria, que são os elementos gerais que nós encontramos muito bem explicado, muito bem relatado nas obras que Allan Kardec nos deixou, que a própria ciência espírita nos legou. Nós vamos começar hoje
estudando somente sobre a ideia de Deus. Na semana que vem, nós daremos sequência com o tema Espírito e Matéria. Então, nós estaremos juntos aí nas próximas, hoje e na próxima terça-feira, para esgotarmos o tema, pois que hoje só não seria suficiente para a gente debater esses 3 temas. Lembrando que, por ser um estudo para iniciante, na doutrina espírita, ele é bem básico. Nós vamos trazer alguns conceitos básicos. Não nos aprofundaremos, tá, demasiadamente, traremos algumas informações. E, como já falei, os microfones estão aí, basta abrir o microfone, pode interagir via microfone, via escrita, né, fazer as perguntas. Eu acho que o mais importante desse estudo básico é a interação de vocês, que aí nós vamos realmente trazendo respostas bem pontuais às dúvidas que vocês vão trazer a respeito do tema de hoje, né? Deus, Espírito e Matéria, nos limitando assim, fica mais produtivo. É óbvio que se houver alguma pergunta que foge o conteúdo, também pode fazer a pergunta. Se não for possível nós respondermos no dia de hoje, né, nós buscaremos esse conteúdo e poderemos trazer a resposta em um próximo encontro, ou encaminharemos a resposta via WhatsApp, seja por áudio, por escrita. Ok? Então estejam à vontade para participar. Eu acho que quanto maior a participação de vocês, mais rico fica o nosso estudo, pois que sei eu também tenho muito a aprender com todos vocês, ok? Então vamos lá. Comecemos lá então com o tema Deus. Nós vamos nos utilizar de questões da obra O Livro dos Espíritos. Aqueles que ainda não possuírem essa obra, aconselho, vou jogar o link lá no WhatsApp, aconselho que vocês façam o download dessa obra. Nós temos ela gratuitamente na internet, diretamente do site da FEB, ou seja, da Federação Espírita Brasileira, essa obra gratuitamente. Então nós vamos nos utilizar de questões. É claro que o pensamento que eu vou trazer para vocês não é unicamente da obra O Livro dos Espíritos. É claro que nós adquirimos esse conhecimento de muitas obras existentes, né, da codificação espírita. Mas hoje, em específico, nós vamos nos utilizar de questões desta obra, tá? Então vamos lá. Deus. A primeira questão que nós encontramos no Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele vai indagar os imortais, ou os espíritos, as almas dos homens, né, daqueles que já desencarnaram, ou em um termo mais compreensível, mais usado, já morreram, mas acreditamos que o único que morre é o corpo, o espírito, ele segue imortal. Né? Quando Allan Kardec indaga aos espíritos, que é Deus? Para tentar compreender o que é Deus. E vejam que nessa primeira pergunta que Allan Kardec faz aos imortais, ele não vai perguntar quem é Deus. Ele não vai usar a palavrinha quem é Deus. Ele vai perguntar que é Deus. Ele quer uma explicação, de certa forma assim, que vá um pouquinho mais na essência desse ser do que quem é. Ou seja, quem é Deus. É impossível a gente lançar uma pergunta como essa, sendo que nós não compreendemos a ideia dele. Então, Allan Kardec ele já faz uma pergunta bastante inteligente. Vamos começar tentando compreender um pouco mais, devagar, essas questões a respeito de Deus. E Allan Kardec ele vai receber como resposta nessa questão o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejam que os espíritos eles vão separar a pergunta em 2 partes. Primeiro ele vai dizer que existe algo que é capaz de criar. E essa criação ele vai relatar na segunda parte da resposta. É causa primária de todas as coisas. Existe um ser, esse ser é de inteligência suprema, não existe nada em todo o universo que detém a inteligência que ele tem. Ele é o criador de tudo o que nós encontramos. Quando nós vamos lá para a Gênese, né, que é uma outra obra
do Espiritismo, nós vamos encontrar uma quantidade muito maior de detalhes a respeito da ideia de Deus. E principalmente dessa questão. Mas nós não vamos, como eu falei, nós não vamos tentar fazer todo esse aprofundamento agora, porque talvez nós vamos só complicar determinadas questões. Tá? Então nós vamos deixar isso mais para frente. Nós não vamos ouvir falar sobre Deus neste curso somente neste momento. Teremos outros momentos em que nós vamos debater novamente esse tema. Então a primeira coisa que nós temos que guardar é que Deus é essa inteligência suprema. Essa é a definição inicial, básica, que nós vamos trazer sobre Deus. É a inteligência suprema, não existe nada que se compare a essa inteligência. Okay? E nunca existirá nada que vá se comparar a essa inteligência. E ele é causa de tudo aquilo que nós encontramos no universo. Tá? Seja o espírito, que é o tema que nós vamos estudar na nossa próxima aula, na semana que vem, e a matéria. Isso nós vamos deixar um pouquinho mais adiante. Vamos nos ater, então, a essa questão de Deus. Dando sequência, nós vamos abrir aqui várias questõezinhas e a gente vai se aprofundando. Allan Kardec vai questionar que se deve entender por infinito. Apesar, nos parece, num primeiro momento, que ele está fazendo uma questão que foge um pouco o contexto da ideia de Deus. Mas nós vamos ver que na questão 3 ele volta à ideia de Deus. Tá? Ele vai ter como resposta o seguinte: o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. A primeira vez que eu ouvi essa questão, essa resposta da pergunta, eu me indaguei o seguinte: parece estar errada essa resposta, sabe? Porque eu digo assim, o que é desconhecido é infinito. Olha, eu desconheço quantos carros tem, digamos, no estado de Santa Catarina, por exemplo. Mas nem por isso é infinito. Eu adoro muito ir fazendo essas questões e tentando identificar determinados erros que pode haver nas obras que eu estou estudando, não para poder comprovar que a obra está errada, mas para poder encontrar exatamente aquilo que me falta enquanto conhecimento, para entender melhor a resposta que os espíritos estão trazendo para nós, tá? Então eu me indaguei isso aqui, falei, olha, eu desconheço quantos carros, por exemplo, tem no estado de Santa Catarina, mas nem por isso é infinito. Eu sei que o número de carros que existe dentro de Santa Catarina é um número certo, eu só não sei qual é ele. E fui buscar dentro da literatura, dentro da língua portuguesa, compreender melhor o termo desconhecido para ver a aplicabilidade dele dentro desse contexto. E nós vamos entender que a resposta ela não está errada. Allan Kardec, quando trabalhou essa resposta junto com os espíritos, ela estava correta. Porque tudo aquilo que nós não conseguimos mensurar de forma quantitativa, nós podemos usar o termo infinito. Não está errado. Então eu posso dizer que realmente os carros dentro do estado de Santa Catarina, ele é infinito porque eu o desconheço quantitativamente. Então o emprego ele não está errado, ele está correto. Nos atenda então ao começo da resposta, é o que não tem começo e nem fim. Tudo que é desconhecido é infinito. Eu não sei qual é o começo de Deus, eu não sei qual é o fim. Para mim isso é infinito. Eu não sei exatamente quando ou onde começa o universo e não sei qual é o fim do universo. Então nós utilizamos muito o termo, o universo ele é infinito, não tem começo e nem tem fim. E a própria ciência vem trabalhando essas questões do universo e demonstrando para nós que realmente a coisa ela é tão grande que nós não conseguimos mensurar onde isso começa, onde é o fim. Mas não é a nossa temática, o Espiritismo também nos traz reflexões bem interessantes a respeito desse tema. Mas essa é a definição que nós temos que carregar, pelo menos de início, enquanto infinito, que é o que não tem começo e nem fim. Quando nós encontrarmos essa palavra ao longo das obras da codificação, essa é a explicação ou definição que nós vamos encontrar em um primeiro momento. Eu não consigo alcançar o começo e também não consigo alcançar o fim. Isso, para mim, é infinito. Ok? Gente, qualquer dúvida ou qualquer participação, microfone ou chat, ok? Eu de tempo em tempo vou parar um pouquinho, só para dar uma olhadinha para ver se não tem nenhuma pergunta no chat. Depois eu retorno para a gente continuar.
Dando sequência lá, na pergunta 3, agora é a ligação do infinito que ele vai fazer com Deus. Ele vai questionar. Então, nós poderíamos dizer que Deus ele é infinito? Os espíritos vão trazer uma resposta também profunda, complexa. Ele vai dizer o seguinte: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Nós vamos encontrar muitas respostas ou muitas definições que os espíritos fazem sobre determinadas coisas que ainda não estão ao nosso alcance, a total compreensão, palavras que existem no nosso dicionário. O infinito existe no nosso dicionário. É claro que se nós tivéssemos uma palavra melhor para definir essa ideia de Deus, pode-se dizer que Deus é infinito, é claro que nós usaríamos essa palavra. Como nós não temos essa palavra, os espíritos, quando vão dar respostas, eles vão sempre trazer como parâmetro a nossa linguagem. O dia que nós tivermos um progresso intelecto-moral maior do que o que nós temos, nós conseguiremos compreender ou acessar melhor o pensamento desses espíritos. Talvez nós iríamos dialogar em uma linguagem mais próxima. Aí nós teríamos outras palavras para poder definir melhor as coisas. É algo mais ou menos assim. Eu não sei se nós temos entre nós aqui, de repente, um professor de física quântica. Eu não sou professor de física quântica. Meu conhecimento de física quântica é de 0,00001% de física quântica. Se eu fosse debater algo sobre física quântica com um doutor em física quântica, ele faria muitas definições que para mim seriam bem estranhas, mas para ele não é nada estranho. Eu teria que progredir intelectualmente. O que eu quero dizer com isso? Eu teria que adquirir conhecimento sobre física quântica para que eu conseguisse compreender melhor as palavras e aquilo que ele estaria se utilizando para explicar para mim física quântica. Agora eu me coloco no lugar dos espíritos que vieram tratar de coisas que estão além do nosso domínio material. Ou seja, eles estão falando de coisas a respeito de Deus, do infinito, que não está ainda no alcance das ciências físicas. Então, eles têm que se utilizar de palavras próximas, metáforas, para tentar explicar e se aproximar ao máximo de nós. Então, realmente, é pobreza da nossa linguagem. Nós não poderíamos dizer que Deus é infinito. E eles vão continuar enquanto resposta, vai trazer mais um pedacinho que vai deixar isso um pouco mais claro. Aí já é Allan Kardec interagindo, né? Ele vai tentar explicar melhor. Ele vai falar assim, ó, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. Ou seja, infinito ele é um atributo de Deus, mas Deus não é o próprio infinito. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que não é mais do que a primeira. Olha, eu não consigo compreender a ideia do infinito, também não consigo compreender a ideia de Deus. Ou seja, tentar mergulhar na atualidade nesses dois temas é perder tempo. Tá? Nós não temos condições de entender ainda de forma 100% essa questão do infinito. Então nós trazemos aquela primeira definição da questão número 2, o Livro dos Espíritos, de que infinito é o que não tem começo e nem fim. Então nós poderíamos entender que Deus, ele não teve começo e nem fim, tá? E nem terá fim. Essa é a definição. Ele não teve começo e nem terá fim. Nós temos que entender que Deus ele sempre existiu. Porque se um dia Deus foi criado, ele foi criado por quem? Naturalmente, então, quem o criou seria o quê? Deus. Veja, nós começamos a remeter ao infinito a ideia de que se um dia Deus foi criado, então aquele que o criou é Deus. Aí nós poderíamos perguntar, e quem criou aquele Deus que criou Deus? Então nós temos que entender que Deus sempre existiu, ele não pode ter tido um começo. Vandrei, mas é muito difícil compreender essa ideia, tá? É muito difícil a gente acreditar nessa ideia de que ele nunca foi criado. Mas tentar explicar que ele foi criado é muito mais complexo, entendeu, do que compreender. Pelo menos nesse momento em que nós não temos um progresso intelectual suficiente para uma maior compreensão de que ele sempre existiu.
Ok? Essa é a definição que os espíritos vão trazer a respeito de Deus, de que ele não teve começo e nunca terá fim. Deus sempre criou e sempre criará. Ok? Amigos, alguma dúvida até aqui? Posso dar sequência? Vou esperar aí uns 3, 4 segundos para ver se alguém quer lançar alguma pergunta no chat, quer abrir o microfone. Fiquem à vontade, não precisa ter vergonha. Todos nós estamos aqui, inclusive eu, para aprender, porque o espiritismo é uma ciência muito vasta. Ok? Como ninguém interagiu, nós vamos dando sequência, então, na nossa temática. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Tá? Lá a questão 4 do Livro dos Espíritos. Essa questão, para mim, ela é, assim, muito interessante. Ela é muito inteligente, né? Allan Kardec, ele vai lá, né, no cerne da questão. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aí eu fico imaginando, né? O que será que os espíritos vão responder nessa? Porque até hoje, né, parece que nós não conseguimos encontrar respostas assim que dê aquela prova exata da existência de Deus. Aí os espíritos vão se utilizar de uma resposta, eu vou trazer para vocês, que é uma resposta do campo científico. Ele vai se utilizar de um axioma da própria ciência. As ciências que nós encontramos aqui na vida material, as ciências positivas, nós poderíamos assim dizer, a própria física, qualquer ciência se utiliza desse axioma. Tá? Então ele vai se utilizar de uma frase da própria ciência para tentar demonstrar como que se prova, como que eu posso encontrar uma prova da existência de Deus. Ele vai dizer assim, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Amigos, essa resposta, ela é, a princípio, bem objetiva, curta, mas traz um conteúdo muito profundo. A própria ciência, a própria física diz, para tudo aquilo que nós encontramos enquanto efeito na natureza, tem que ter uma causa. Para tudo que existe na natureza, há uma explicação. Talvez nós não tenhamos a explicação ainda, mas um dia chegaremos. Há muito tempo atrás, nós não tínhamos acesso aos micro-organismos que existiam na natureza, né? Os vírus, as bactérias, enfim, micro-organismos que nós não alcançávamos, porque ainda não tínhamos ferramentas, mecanismos, o próprio microscópio, para poder acessar ou para poder comprovar a existência desses micro-organismos. Mas o fato de nós não conhecermos e não o vermos não significava aquela época que eles não existiam. Okay? Eles sempre existiram. Nós é que ainda não tínhamos alcançado a compreensão, tá? Ou os meios de conhecê-los. Chegou o momento em que a ciência desenvolveu o equipamento necessário para poder vê-los. Mas veja, existia um efeito na sociedade que eram as doenças, ocasionada por vírus, por bactérias, e nós não tínhamos alcançado a causa ainda disso. Nós só víamos o efeito, né? Existiam pessoas doentes, pessoas com febre, pessoas com, enfim, inúmeras outros efeitos, né, que ocorrem no nosso organismo físico, mas nós não sabíamos qual era a causa. No momento em que nós fomos progredindo intelectualmente, conseguimos desenvolver algo que chegasse a conhecer a causa. A causa está aqui, é esse vírus. É essa bactéria. E à medida em que nós vamos mergulhando também em conhecimento, um dia chegaremos, ou já chegamos em alguns casos. Qual é a causa deste efeito? Porque o vírus, por si só, já é um efeito. De onde ele veio? Quem o criou? E assim nós vamos mergulhando até encontrar a causa real para tudo. Tudo aquilo vai nos dizer a resposta que nós não encontramos como causa o homem. Então, quem foi que criou? Nós vemos as árvores. Quem criou as árvores? Não foi o homem. Nós vemos o próprio planeta Terra. Quem o criou? Não foi o homem. Nós vemos o Sol, nós vemos o nosso sistema solar, nós vemos a nossa galáxia, nós vemos hoje, trazendo como comprovação a própria ciência, inúmeras e inúmeras galáxias que se remetem ao infinito.
Quem as criou? Nós dizemos que para todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Estou certo? Isso a própria ciência diz. Não existe efeito inteligente sem que a causa seja inteligente. Então eu poderia citar o seguinte exemplo. Tá? Eu tenho... Deixa eu baixar aqui só para ver se a câmera está alcançando. Eu tenho aqui em minhas mãos um celular. Tá? Acredito que todos aí devam possuir um celular. Se eu disser para vocês que quem criou esse celular foi a cachorrinha que eu tenho aqui em casa, uma pincher, um pequeno animal, vocês acreditariam? É óbvio que não, né? Por quê? Porque vocês vão dizer, não, um pincher não tem inteligência, um cachorro não tem inteligência para fabricar esse aparelho. Para fabricar esse aparelho, nós temos que entender que, no mínimo, nós temos que ter a inteligência humana. E não é qualquer ser humano que consegue criar também um celular, né? Ele tem que ter bastante conhecimento para produzir um equipamento como este. Tem que ter uma certa inteligência na área para produzir esse equipamento. Então, o meu cachorrinho, ele não é capaz de produzir isso daqui. Nos remetendo àquela ideia que eu acabei de dizer, que para um efeito inteligente, que é esse celular, nós temos que ter uma causa inteligente. Meu cachorrinho não é inteligente para produzir isso, mas o homem é. O que não foi o homem que criou? Por que eu posso acreditar que por detrás daquele efeito inteligente, porque uma árvore é um efeito inteligente. A natureza em si, que nós olhamos ao nosso redor, é um efeito inteligente. Por que eu devo acreditar que por detrás disso está o nada? Uma causa não inteligente. Quando eu olho o meu sistema, quando nós olhamos o nosso sistema solar, a forma como ele gira, a harmonia como está disposto cada planeta para que eles não colidam, a força que a própria física estuda e detecta como uma força magnética que mantém os astros exatamente onde eles estão, para que não haja um caos, porque se a Terra se movimentar alguns centímetros para o lado, logo, logo nós colidiremos com outros planetas. A força que rege, que mantém a inteligência que está por detrás do próprio universo e da natureza que nós encontramos aqui na Terra. Quem criou? O nada? Um ser que não é inteligente? Então eu poderia dizer que o meu cachorrinho criou o celular. Um ser que não é inteligente? O nada? Esse celular meu que surgiu do nada. Não sei. De repente, plim, apareceu aqui e está aqui. Nós somos forçados a crer que atrás desse efeito inteligente que é o sistema solar, que é o universo como um todo, que é o planeta Terra, tem que ter um ser inteligente. A causa tem que ser inteligente. Porque este organismo que nós conhecemos como planeta Terra, ele é muito mais complexo do que muitas das coisas que nós criamos. Vamos parar para pensar um pouco no nosso corpo material. Já pararam para pensar a complexidade que é o corpo do ser humano? Toda a sua composição física, fisiológica. Nós poderíamos dizer, então, que por detrás desse complexo, que o homem até hoje não conseguiu desvendá-lo completamente, já desvendou muita coisinha, mas existe muita coisa ainda para ser desvendada. Mas muita, muita coisa. Ele surgiu do nada? Ninguém parou para pensar e projetar este organismo físico que nós chamamos de corpo? Então nós temos que crer que por si só, a natureza, tudo que nós encontramos na matéria, já prova a existência de um ser muito mais inteligente do que nós chamamos de Deus. Aí, cada um pode dar o nome que quiser, de Jeová, enfim, pouco importa o nome. O que nós temos que entender é que por detrás disso há uma criatura não, porque não foi criado, há um ser que criou, que projetou. Ok? Esse ser nós damos um nome genérico, né, de Deus.
Lá nós vamos encontrar ainda como continuação da resposta os espíritos dizendo, os espíritos não, nesse momento é Allan Kardec porque não está entre aspas. O que está entre aspas é a resposta dos espíritos, aqui é um complemento de Allan Kardec. Então ele vai dizer assim, para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Olha lá a pergunta que Allan Kardec faz. Parece que quando nós nascemos, nós já trazemos algo, um sentimento meio que intuitivo da ideia de Deus. Por que que nós trazemos esse sentimento? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Nós somos criaturas, nós fomos criados, e Deus, como nosso Criador, é óbvio que Ele depositaria algo em nós, que já nos remeteria à ideia de sua existência. E que à medida em que nós vamos progredindo, nós vamos compreendendo melhor esse ser, que para nós hoje é bastante complexo. Algumas pessoas às vezes que nos falam, mas você falar que Deus é complexo, parece ser uma coisa ruim, parece ser um pecado. Não é um pecado. Deus não está preocupado se nós temos muito ou pouco conhecimento sobre Ele. O que Deus espera de nós é que nós busquemos conhecê-lo melhor. Tá? O grande problema estaria se nós nos mantivéssemos, de certa forma, parados no progresso, sem buscar um melhor conhecimento a respeito de Deus. Isso sim é que seria ruim. Ok? Algumas pessoas vão falar, mas existem determinadas pessoas que não acreditam em Deus e parece que não trazem essa chama. Esse sentimento talvez não esteja latente ou eles não queiram demonstrar por força de um intelecto bloqueado. Mas mais cedo ou mais tarde, isso há de florescer, tá? E eles vão admitir que existe neles essa chama, esse pequeno detalhe que lhes remete a essa compreensão, cada um ao seu tempo. Agora nós vamos entrar em uma outra ideia, ainda em relação a Deus. Antes nós vamos dar uma olhada lá no chat, só para ver se tem alguma informação. Pessoal, tudo ok até aqui? Está dando para compreender bem? Está tudo tranquilo? Alguma pergunta? Vejam, são temas que nós vamos nos aprofundar mais adiante, como eu já falei, tá? É que agora o momento pede que a gente vá criando uma base da compreensão espírita a respeito dessa temática, para mais lá na frente, em outros estudos, a gente ir se aprofundando pouco a pouco. Tá? Lá no Livro dos Espíritos tem muito mais do que eu trouxe para vocês. Então, todos podem ir lá pegar a primeira parte do Livro dos Espíritos para tentar ter uma maior compreensão. Vai indagar também Allan Kardec, lá na questão 10, o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? O que vocês teriam enquanto resposta? Lança para mim lá no chat. Uma respostinha. O que vocês acham? O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, né? Essa eu acho que seria a resposta mais coerente. Porque dizer que o homem, no atual estágio intelectual, né, e de progresso moral, seria capaz de compreender a natureza íntima de Deus, é uma incoerência, porque nos falta muita coisa ainda para compreender essa natureza. Vai nos dizer eles, não, falta-lhe para isso um sentido. Então falta algo em nós ainda para compreender a natureza íntima de Deus. O que nos falta é progresso intelecto-moral. Como o exemplo que nós citamos lá da física quântica. Para compreender a física quântica, demanda estudo e tempo. E às vezes nós passamos uma vida estudando física quântica e vamos compreender bem pouco sobre ela.
Muitos médicos passam muito tempo estudando e muitas das vezes são médicos medíocres. Não detêm todo o conhecimento na área da medicina. Porque se detessem 100% do conhecimento, não perderiam sequer uma única vida. Então nós vemos assim que demanda muito tempo para a gente conhecer as coisas. O nosso conhecimento ele é limitado. Por maior que ele seja, ele é muito, muito limitado em todas as áreas, ok? Então falta-nos ainda um sentido para compreender a natureza íntima de Deus. Nós somos levados a compreender através do Espiritismo, em várias questões que nós temos ali na própria obra, o Livro dos Espíritos, a entender que o único espírito que passou pela Terra, que compreende a natureza íntima de Deus, que já tem um acesso mais próximo a Deus, seria Jesus. Tá? Porque foi o único espírito perfeito, vai nos dizer os imortais, que passou pela Terra. Nós poderíamos dizer que Jesus é o único espírito que já adquiriu um progresso, quer dizer, não é o único, tá? O único que passou pela Terra, mas existem muitos espíritos tão evoluídos quanto Jesus, ou mais evoluídos do que o próprio Cristo, porque o progresso ele é infinito. Voltamos lá na palavrinha infinito. Tá? Nós nunca vamos atingir o ápice, a totalidade do progresso. Nós sempre estaremos progredindo. Mas, pobreza da nossa linguagem, né? Porque não compreendemos bem a ideia do infinito, mas os espíritos vão dizer que o progresso ele é sempre infinito. Mas chegaremos a um grau de perfeição relativa que compreenderemos melhor essa natureza íntima de Deus. Não seremos tão evoluídos quanto Deus, porque se formos tão evoluídos quanto Deus, seremos Deus também. Né? E não é isso que nós seremos. Sempre um progresso relativo. Mas eu gosto de usar essa metáfora. Digo metáfora porque coloco bem entre aspas, né? É para a gente compreender um pouco melhor. Jesus seria um espírito que deve tomar café da manhã com Deus. Tá? É claro que ele não vai lá tomar café da manhã, por isso que é uma metáfora. Mas para exemplificar, ele conversa diretamente com Deus. Ele ouve aquilo que Deus quer já diretamente. Eles conversam ali tete a tete, né? Para poder compreender melhores as coisas. Nós ainda necessitamos do nosso anjo guardião para lançar determinadas questões e compreender determinadas coisas. Nós poderíamos dizer que o anjo guardião de Jesus é diretamente Deus. Ele já conversa diretamente com Deus, ele compreende a natureza íntima. Nós ainda não, mas um dia compreenderemos, na medida em que nós formos progredindo. Mas não quer dizer que pelo fato de nós não compreendermos a natureza íntima de Deus, nós não somos capazes de buscar uma melhor compreensão sobre este ser, que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos compreendendo alguns detalhes. E vamos trazer agora, que é o que nós chamamos de atributos da divindade. Okay? Nós vamos nos utilizar aqui de uma caneta apontador para demonstrar, né? Está aqui, ó. São os atributos da divindade. Aqui está, né? Os atributos da divindade, para a gente compreender um pouco melhor Deus. Através dos seus atributos, nós vamos nos aproximar um pouquinho, mas bem pouquinho, tá? Da ideia do que seria Deus. Então, vamos lá. O primeiro atributo que nós trazemos, isso está lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar isso novamente lá em A Gênese, tá? De uma forma um pouco mais aprofundada, mas ele vai trazer lá que o primeiro atributo é de que Deus é eterno. Então nós deixamos aqui um pouco a palavra infinito e vamos utilizar a ideia da eternidade. Ele vai dizer lá assim: se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, um dos atributos de Deus é de que ele tem que ser eterno. Nós já conversamos lá atrás, já explicamos. Se o nada o criou, esse nada então é mais poderoso do que o próprio Deus. Então nós temos que entender que o nada seria Deus. Olha, se quer dar um nome de Deus de nada, como nós já falamos, eu não me apego a nomes. O importante é que a gente entenda a essência.
Deus, ele é eterno, ele sempre existiu, ele não foi criado. Tá? E também não terá fim. Um outro atributo de Deus é que ele é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Deus não muda, ele é perfeito, ele tem uma perfeição que não sofre mudanças. Ele não progride, ele é tudo. Não há progresso mais para Deus, ele já é tudo. Então ele não está sujeito a mudanças. Se estivesse sujeito a mudanças, se ele estivesse sujeito a um intelecto, a um progresso intelectual, as nossas leis universais seriam modificadas ao longo do tempo. As leis que regem o universo, e elas não são. Isso acontece com as nossas leis aqui no plano material, porque nós somos mutáveis. À medida em que nós vamos progredindo, que nós vamos mudando, nós mudamos as nossas leis aqui na Terra. Nós vamos melhorando essas leis. Pelo menos é o que se espera, né? A gente queria que elas mudassem cada dia para melhor. Mas elas só vão ser melhores à medida em que nós mudarmos para melhor. Quando eu me tornar um cidadão melhor, se um dia eu atuar na área da legislação, eu posso criar leis melhores. Não depende de um só, depende de vários. Então, todos aqueles que atuam nessa área têm que ser espíritos melhores. Aí é que entra a questão da reencarnação. Nós vamos melhorando reencarnação após reencarnação. E, ao longo do infinito, pois que somos seres também eternos, mas entenda o eterno enquanto espírito, de que teve um começo, mas não teremos fim. Tá? Vamos progredindo a cada reencarnação e vamos promovendo essas mudanças no íntimo e, naturalmente, promovendo as mudanças aqui no campo físico. Tá? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Nada no chat. Microfones todos fechados. Vamos dando sequência, então, ok? Um outro atributo de Deus é de que ele é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não pode ser material. Deus não pode ser material. Porque a matéria, ela se modifica ao longo do tempo. Toda a matéria se deteriora, se modifica. Isso é científico. Não existe nada que seja material que não vá se modificando ao longo do tempo. Vai mudando, vai se destruindo, voltando a uma raiz e se reconstruindo novamente. Então Deus não poderia ser isso. Tá? Ele não poderia ser matéria. Então aquela ideia que a gente faz de Deus, daquele vovozinho, daquele senhor barbudinho, como se ele fosse material, ela está errada. Deus não é aquilo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não em corpo material, mas enquanto espíritos. Imagem e semelhança, mas que o espírito também não é da mesma coisa que Deus é. E isso nós vamos ver na nossa próxima aula, que é semana que vem. Então Deus é imaterial, ele não é matéria. Ele é único, já conversamos um pouco e vamos deixar um pouco mais claro. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Se houvesse mais de um Deus, os dois iriam querer mandar. Um ia querer o universo de uma forma, outro ia querer um pouquinho diferente. Não daria para criar harmonia no universo, porque são dois pensamentos diferentes. Aí alguns vão dizer, mas se eles tivessem pensamentos idênticos? Então seria um só. Porque duas coisas que são idênticas, elas se confundem, então é um Deus só. Perceberam a ideia? Isso também é científico. Não dá para a gente conceber duas coisas idênticas sendo duas coisas. Tem que ser uma coisa só. Porque se é idêntico, então elas se fundem. Não dá para considerar como duas. Então, no fundo, nós teríamos um único Deus. Não dá para conceber a ideia de vários deuses. Nós vemos na história, né, a ideia de que eles vão colocar que tem o Deus do trovão, o Deus disso, o Deus daquilo. E a gente vê que eles discutem entre eles.
né? Não, eu quero a coisa assim, não, eu quero a coisa assado. E assim eles ficam discutindo de como deve ser, como não deve ser, e vai criando, né, as barbaridades que nós vemos na história. Mas é claro que não é isso, não existem esses vários deuses. Esses deuses foram criações nossas na época, né? Já uma tentativa de tentar explicar a ideia de Deus. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Ele tem que ter o soberano poder, não tem como ser diferente. Deus é onipotente. Ele tem o poder. E quanto antes nós entendermos isso, quanto antes nós nos adequarmos às leis naturais, que são as leis de Deus, melhor serão as nossas condições de vida. Mais rápido será o nosso progresso, porque nós aceitamos, o poder é dele, não há o que fazer. Nós nunca teremos o poder que ele tem. Então mas teremos muito conhecimento e muito poder também, mas um poder limitado, que vai nos permitir fazer coisas grandiosíssimas, assim como o próprio Jesus fez quando esteve aqui na Terra. Jesus já disse, vós sois deuses, com letras minúsculas. Podereis fazer o que faço, e muito mais, dizendo que nós poderemos ter um progresso como o dele, e às vezes progredir muito mais do que ele no futuro, do que ele enquanto estava aqui. É óbvio que daquela época para cá ele já progrediu mais ainda. Mas nós teremos condições de fazer coisas espetaculares. Vejam o que Jesus já fez quando esteve na Terra. Os processos de cura, né, da multiplicação. Ele conhecia muito bem os elementos químicos, físicos que existiam na Terra para poder fazer o que ele fez, para poder operar o que ele operou. O conhecimento dele da nossa ciência e da ciência do Espírito Infinito era incrível. Por isso ele tinha a capacidade de realizar as coisas que ele realizou. Não é como nós costumamos dizer, um milagre. É algo que se pode explicar. Tem explicação. E a própria ciência espírita vai trazer algo lá no capítulo que ele vai tratar sobre os fluidos, para tentar exemplificar essas curas que Jesus fez, as multiplicações e assim por diante. O dia que nós compreendermos bem essa questão dos fluidos, tivermos o poder sobre elas, nós realizaremos grandes coisas. O próprio homem já tem o poder sobre determinados fluidos. O fluido elétrico, que hoje nós conhecemos como energia elétrica, já deteve um certo domínio que já realizou grandes coisas em favor da própria humanidade. Porque imagine só nós sem energia elétrica nos dias de hoje. Não estaríamos fazendo o que estamos fazendo aqui. É claro que tem muito mais coisas por detrás, mas a energia elétrica é um dos primeiros itens, né? Sem ela, nada feito. Então veja, ele detém o poder. Nós poderemos ter também um poder, mas nunca será o poder como o de Deus. Mas nos permitirá realizar grandes coisas, coisas maravilhosas. Depende de nós termos vontade de progredir, tá? Nós vamos conversar mais sobre essa questão do progresso, dos fluidos, do espírito, não só na aula que vem, mas em outras. Tá? Deus, e como último atributo, tá, de Deus, nós trazemos esse. Deus é soberanamente justo e bom. Justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Tudo o que nos acontece é justo e é bom. Nós é que não compreendemos o pano de fundo que está por detrás de todas essas coisas. Até mesmo as dores, os sofrimentos que nós vivemos, há uma explicação lógica. Se nós partirmos do processo ou da lei da reencarnação, nós vamos vendo que o que nós estamos vivendo no dia de hoje, talvez, que é um efeito, tenha como causa uma ação em outra vida, ou nesta vida. Pois que a lei, ela é fato. É uma lei que nós chamamos de lei de causa e efeito.
Para todo efeito há uma causa. Para toda ação que eu tenho, eu vou ter uma resposta para aquela ação. Se eu pratico mal, eu vou sofrer uma resposta mais adiante, me dando a oportunidade de corrigir aquele erro que eu cometi. Então, talvez os obstáculos, as dificuldades, as dores que eu estou vivenciando na atualidade seja uma resposta das leis em relação àquilo que eu pratiquei. Não existe nada mais justo do que isso. Se eu criei o problema, eu é que vou resolver o problema. Duro seria quando eu tenho que resolver o problema que outro causou. E não são assim as leis de Deus. Nós não podemos entendê-las dessa forma. Se compreendemos ela desta forma, aí tem um erro. Deus é sempre bom, soberanamente bom. Isso daqui vai jogar por terra a ideia da nossa compreensão do céu e do inferno, principalmente da ideia do inferno. Algumas pessoas ainda acreditam na ideia do inferno, de que Deus iria nos legar a um local aonde seríamos eternamente queimados, torturados em algum local. Se Deus é soberanamente justo e bom, por que ele faria isso conosco? Ah, mas porque você cometeu erros durante uma vida, ou alguns erros, algum pecado mortal. E nós nos perguntamos, os nossos filhos aqui na terra, para aqueles que têm filhos, para os que não têm, pense de repente no pai ou na mãe de vocês, em um irmão ou num amigo. Se ele cometesse algum erro, vocês teriam coragem de colocar ele eternamente, lembra do que é o eternamente? É para sempre, sofrendo penas em algum lugar? O desejo de vocês não seria dar uma chance e ajudá-lo a se recuperar daquele erro para que ele não praticasse mais? Isso não soa mais justo? Não soa mais a ideia desse Deus bom que Jesus veio nos trazer? Jesus, ele veio, de certa forma, não modificar as leis que Moisés pregou, mas dar-lhe cumprimento. Tirar aquelas leis dos homens que Moisés acrescentou e deixar uma única lei, né, que é a lei do amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus foi a exemplificação do primeiro mandamento. Ele veio demonstrar essa ideia do Deus de amor. Então, se nós não somos capazes de fazer e somos seres imperfeitos, imagina Deus, que é um ser perfeito. Então não poderia haver este inferno. Mas não quer dizer que nós não vamos passar por situações vexatórias, de dificuldades, de sofrimento, pois que todo processo de reajuste atrai a dor. É mais ou menos assim, nós construímos uma casa. Se eu não faço aquela casa bem feita, se eu não faço uma estrutura inicial bem feita, aquela casa começa a rachar. Veja, eu cometi um erro na estruturação daquela casa, que lá na frente vai me trazer um sofrimento. Que qualquer processo de reforma de uma casa traz muito transtorno, não é verdade? Se eu tenho uma ação errada agora, se eu tenho uma ação equivocada agora, isso vai me trazer sofrimento lá adiante, que eu vou ter que corrigir, eu vou ter que reparar, eu vou ter que aprender para corrigir. Então, claro que todo esse processo de correção, ele atraz dor, ele atraz um pouco de sofrimento. Mas que esse sofrimento, essa dor vai me ensinar algo. Não faça mais dessa forma, você tem que fazer desta forma a estrutura da casa. Porque aí você vai ter uma casa que não vai ter rachaduras, que não vai te trazer sofrimento lá na frente. Veja que a lei de Deus não é a lei do olho por olho, dente por dente. Ele não nos faz sofrer. Ah, se eu fui lá e matei alguém, alguém vai me matar. Não é isso. Se eu matei alguém, Deus vai me dar a oportunidade lá na frente de salvar vidas. Mas todo o processo de salvar vidas atrai dor e sofrimento. Imagina você numa guerra tentando salvar vidas. O quão sofrido não é aquilo? Imagina você nos dias de hoje, da pandemia, tentando salvar vidas. O sofrimento que isso não traz para essas pessoas. Então veja, se eu cometi um erro, Deus vai me dar a chance de corrigir aquele erro,
praticando o amor. Amigos, esses são os atributos de Deus. Todos podem ir até a obra, o Livro dos Espíritos, para se aprofundar um pouco mais. Todos podem ir também à obra Gênesis, se assim o desejarem, para se aprofundar. Lá no site da Federação Espírita Brasileira, nós temos todas as obras da codificação gratuitamente. Vocês podem baixar o PDF para ler no celular, ler no computador, no tablet, aonde desejarem. Tá? Todas as obras são gratuitas, justamente para facilitar o acesso e nosso aprendizado. Amigos, a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando a respeito do Espiritismo. Tá? Foi muito bom. E, como oração final, quero rogar a Deus e a Jesus que abençoe a nossa semana, nos dê força perante tudo que está acontecendo, nos dê muita paz de espírito para conseguirmos viver com tranquilidade e serenidade o que está nos acontecendo. Que estejamos em paz e muito tranquilos. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Deus e Jesus, pela oportunidade, e que assim seja.